Obrigado, né? Eu me sinto assim muito grato de estar participando desse evento, né, dessa mesa. Eu vou compartilhar uma experiência com vocês do que aconteceu durante a pandemia. O assunto que a gente vai tratar hoje é TEA, transtorno do espectro autista, isolamento social, vivências e narrativas em tempos de pandemia. Eu sou aluno do Instituto Federal do Ceará, né? Estou fazendo o quarto semestre de engenharia de computação, né? E sou autista, né? Eu tenho 21 anos. Ah, Como eu disse, eu sou do quarto semestre de engenharia de computação. Sou ativista e membro do grupo dos neurodivergentes, que é um grupo anexo à Casa da Esperança, que é a Casa da Esperança, para quem não conhece, é uma instituição aqui em Fortaleza, né? Que foi fundada e é presidida atualmente também pela doutora Fátima Dourado, a qual é psiquiatra, é muito conhecida nessa área do transtorno do espectro autista, e essa instituição tem como objetivo trazer suporte, né, para a comunidade autista, né, e as famílias, né, além de ter esse núcleo de ativismo que eu faço parte e apoio, que é o grupo dos neurodivergentes. Eu sou líder atualmente do Google Developer Students Club, né, que depois eu vou explicar para vocês o que consiste, e vamos dar início à apresentação. Os tópicos que eu vou abordar aqui é basicamente meu diagnóstico tardio, que eu recebi durante a pandemia, né, no início da pandemia, em 2020, a minha entrada no ativismo, que foi depois do diagnóstico, né, adaptação da rotina que ocorreu durante esse período, né, de 2020, 2021, que ainda a gente está enfrentando, atrofia das habilidades sociais, né, e os novos desafios que eu estou enfrentando atualmente. Começando com o diagnóstico tardio, né? Eu recebi meu diagnóstico no início de 2020, né? Mas como tem todo um trâmite, tudo começou com um atendimento, né? Terapia neuropsicológica com a doutora Fernanda Prata Leite Damiani, né? Que ela fez todo uma foi me conhecendo aos poucos durante as terapias, né? E para fechar um diagnóstico inicial, para depois passar para a doutora Fátima Dourado, né? Que foi aí que ela fechou o meu diagnóstico. E a partir daí, do momento que eu recebi um diagnóstico com ela, ela me convidou para fazer parte dos Neurodivergentes, que é esse grupo de apoio e de ativismo, né? E foi muito significativo o momento que eu recebi meu diagnóstico, porque eu comecei a me ver como autista dentro do mundo. Porque antes eu não conseguia significar essas dificuldades, né? Eu achava que eu estava dentro de um determinado grupo, né? Mas eu não sabia qual, né? E isso me incomodava muito, né? Desde a infância. E eu só fui fechar meu diagnóstico, né? Diagnóstico tardio com 20 anos, né? Durante a pandemia. E na época, né, mesmo com muitas dificuldades, eu me introduzi no ativismo, né, com o intuito de fortalecer a afirmativa de autistas falando sobre autismo, porque não existia essa representatividade verossímil, né? Nas produções que a gente tem na TV, né, não tem personagens tipicamente autistas, na grande maioria são construções extremamente estereotipadas, né, cheias de preconceito, né, e as pessoas têm aquele referencial de autista, né, os outros referenciais que eu tinha eram do pessoal de fora, assim, a Temple Grandin, que é uma ativista que é muito significativa para a história do autismo, que ela tem um trabalho, assim, muito grande nos Estados Unidos, mas os autistas que eu conhecia era mais restrito a outros países, né, que eu comecei a conhecer. E eu ficava perguntando, aqui no Brasil, onde estão os autistas, né? Porque existe, né? Então foi a partir dessa premissa que eu decidi entrar no ativismo mesmo diante das dificuldades, né? Porque exige técnicas de oratória e habilidades sociais que eu não tinha. E com o tempo eu fui aprimorando. E aos poucos eu fui pensando também os meus direitos, né? Principalmente através da consultoria do professor Dr. Jefferson Salles, né? Que ele me auxiliou bastante, né? E outra coisa também interessante foi iniciar o tratamento neuropsicológico direcionado, porque eu não tinha tratamento direcionado. Desde a minha infância eu tinha tratamento simples, assim, terapia simples com psicólogo, mas nunca era direcionado para desenvolver habilidades sociais, desenvolver essa questão do autoconhecimento, que foi o que eu desenvolvi, né? Quais são os meus limites, quais são as minhas crenças,
no momento presente, como eu posso ressignificar e progredir algumas das habilidades e também ganhar um pouco de repertório, né? Que a gente trabalha nesses dois núcleos durante a consulta, né? Ou é essa questão do autoconhecimento ou é a questão do repertório. E os impactos da mudança de rotina quando se iniciou a pandemia, né? Eu finalizei há pouco tempo o terceiro semestre, né, da engenharia de computação, né? Estou de férias, em agosto eu volto para fazer o quarto semestre, mas foi o primeiro, segundo e terceiro semestre tendo que fazer essa adaptação e cada semestre exigia uma carga horária específica e tinham especificidades diferentes, né? E eu tive que ir adaptando. Cada semestre foi uma luta, né? E durante essas adaptações, eu tive uma alta muito grande no meu estresse, né? Fiquei muito estressado. Tive sobrecargas sensoriais, né? Com os ruídos exteriores, né? Aqui dos vizinhos, que eu moro no apartamento, né? Tive crises, né? Que nós do espectro autista, nós temos dois tipos de crise, basicamente, né? Que é o meltdown e o shutdown, né? Que o meltdown está mais ligado a uma crise emocional, crise de ansiedade, e o shutdown é basicamente desligar, né? Que normalmente é o que mais ocorre comigo quando eu estou em crise, assim. ah, e normalmente essas crises são causadas por um gatilho, que no caso o gatilho era o estresse, mas também vinha um pouco da sobrecarga sensorial, né? E foi um período assim bem turbulento, né? E eu tive uma baixa da produtividade e também dificuldade de seguir a minha rotina. E como é que foi a adaptação da rotina, né? Eu voltei nesse período a acordar cedo porque eu não estava conseguindo acordar cedo, né? Eu acordava 7, 8 horas, comecei a acordar às 5h30, para trazer mais atenção plena para as minhas atividades, não só na hora da meditação, né? Trazer mais atenção plena na hora de estar tomando café, na hora de estar tomando banho, na hora de estar fazendo alguma atividade para não ser aquela coisa maquinal, né? E trazer mais atenção. E outra coisa que me auxiliou muito foi o método Pomodoro e as pausas positivas, que foi uma segunda estratégia que eu utilizei. E por que eu utilizei o método Pomodoro? Porque o método Pomodoro é uma estratégia muito forte, pelo menos comigo, sobre o hiperfoco, né? Porque o hiperfoco, às vezes as pessoas romantizam, né? Que não estão dentro do espectro. O romantismo que nós, autistas, temos um hiperfoco e nós conseguimos ficar 5, 6 horas, 7 horas estudando, assim, hiperfocado em determinado assunto. Realmente isso existe, só que quando a gente sai desse ciclo de hiperfoco, normalmente causa um burnout, né? A gente causa uma sobrecarga muito grande, né? Então, para evitar isso, né, evitar esse burnout, aí eu tentei entrar com essa técnica do método Pomodoro, né, que é basicamente 4 ciclos de 35 minutos de foco e 7 minutos de intervalo curto, e um ciclo de 35 minutos de foco e 15 minutos de intervalo longo, né? Eu fui adaptando mais o tempo, né? Porque esse método já é muito conhecido em várias partes do mundo, né? O pessoal utiliza muito. E me trouxe muitos benefícios, assim, né? Porque eu não fui nem para o extremo da produtividade tóxica, né? Que é ficar 5, 6 horas estudando sem parar, e nem fui para outro extremo, que é da procrastinação. Porque nós, autistas, temos esse problema também da procrastinação, porque às vezes a gente quer hiperfocar em um determinado assunto e acaba negligenciando o outro, né? Então, o hiperfoco ele pode ir para esses dois lados, né? Como eu havia dito. E durante a transição entre os ciclos de foco, né, outra estratégia que eu utilizei foi alternar entre tarefas diferentes, né, colocar tarefas diferentes para justamente evitar o hiperfoco em uma determinada tarefa. E uma coisa que me trouxe benefício, né, que eu tive que alterar, né, foi a questão da vida saudável, que eu não estava com a vida tão saudável assim, né. Quando eu colei grau no ensino médio, né, no Instituto Federal, porque eu fiz meu ensino médio no Instituto Federal do Ceará e voltei agora para fazer engenharia de computação, né, passei no SISU, consegui iniciar engenharia de computação, e quando eu saí do meu ensino médio, eu saí, assim, acima do peso, eu não estava eu estava consumindo alimentos de alto índice glicêmico, isso estava atrapalhando assim até minha produtividade, a questão do foco e tal. Aí o que foi que eu fiz, né? É, assim, antes da pandemia iniciar, eu já fui iniciando essa transição alimentar, né, essas mudanças de hábito, para consumir menos carboidrato de alto índice glicêmico, né?
adicionar mais carboidratos complexos e integrais, que têm fibras, né? Menos cafeína, que para nós do espectro autista faz muito mal, né? Os carboidratos de alto índice glicêmico também. Mais probióticos e vitaminas, né? Os probióticos é algo que assim, eu comecei a experimentar porque eu vi alguns artigos que mostram a eficácia da ação probiótica no intestino de algumas pessoas que estão dentro do espectro. Então, eu comecei a experimentar, a consumir, né, em pílula, que é uma vitamina que tem probiótico, e também consumir probiótico de outras formas, né, através de leite fermentado, iogurte e tal, e me trouxe muito bem-estar, né? Eu fiquei menos suscetível a crises, né? Fiquei menos suscetível a sobrecargas sensoriais, então isso me trouxe muito bem-estar. A outra coisa também interessante que eu fiz foi registrar o consumo diário de água em um aplicativo, né? Focando em uma meta de beber 3 litros de água por dia, né? Estou há um ano fazendo isso e eu usei outra estratégia porque, como eu funciono através de rotinas, foi mais uma rotina para inserir, né? Que eu preciso ter uma rotina certinha, organizada, para eu conseguir realizar aquela tarefa, né? Então, inicialmente, eu usei isso para se tornar um hábito e se tornou. Hoje eu bebo 3 a 4 litros de água, né? Até porque eu me exercito, né? E tem não é só a quantidade do peso multiplicado por 500 ml, né? Vai um pouco além, justamente por conta dos exercícios, né? Que é o último tópico, né? Que é o ciclo de exercícios nos intervalos curtos, né? Que aqueles intervalos curtos de 7 minutos, né? Eu procurei fazer exercícios rápidos, né? Voltados mais à consciência corporal do que à intensidade, né? E isso me trouxe muito bem-estar também, né? Foi outra estratégia que eu utilizei. Agora, quanto à atrofia das habilidades sociais, né, que é uma coisa que a gente não pode evitar. Quer dizer, vai ocorrer de qualquer jeito, né, porque a gente está muito tempo em casa, né, está respeitando o lockdown, está respeitando as regras, então não dá para sair de casa e a atrofia das habilidades sociais acaba vindo na realidade, né? E, como eu disse, né, devido à quarentena na pandemia, eu fiquei impossibilitado de treinar essas competências impróprias, né? Então, esse atrofiamento foi mais perceptível quando houve a flexibilização pós-lockdown aqui em Fortaleza, em 2020, e minha família resolveu ir ao shopping. E eu me lembro que eu tive um desconforto sensorial intenso, né? Eu não conseguia me concentrar, não conseguia viver o momento ali em família, tomando sorvete, não conseguia. Eu não conseguia manter contato visual, que para mim é muito difícil manter contato visual. Eu treino bastante e eu não estava conseguindo. Não conseguia entender algumas pistas sociais, né? A linguagem não verbal estava totalmente zerada, essa questão das habilidades, dessa parte linguística não verbal, e não conseguia compreender também algumas normas sociais voltadas à relação interpessoal, justamente por falta de treino, né? Porque como não é algo impróprio, a gente não nasce, né, com essas habilidades, então a gente tem que treinar constantemente. E infelizmente a pandemia nos privou desse treino, né? Indo agora para a última parte, né, que são os novos desafios que eu estou enfrentando. Nesse ano, eu passei na seletiva anual da Google, né, para ser o novo Google Developer Student Club Lead na minha universidade, né, de 2021 a 2022. E, resumidamente, esse programa é um programa que a Google implanta em todas as universidades do mundo, né, e eles selecionam um líder, né, um lead, para representar esse programa durante um ano na universidade, né? E assim, eu passei pelo processo seletivo, muita coisa que eu aprendi através do ativismo, assim, de falar e me expressar, foi utilizar essas habilidades durante o processo seletivo, né? Foi um processo seletivo assim bem intenso, mas deu certo. Eu eu recebi a última parte, né? Que é uma interview video call, né, que a gente tem com o manager do programa aqui no Brasil. E no caso, eu tive essa entrevista, deu tudo certo e há pouco tempo eu recebi basicamente um contratozinho que a gente tem que assinar para ser admitido, né, e ficar um ano nesse programa. Então, outra coisa que também está sendo muito, assim, está sendo um desafio a mais é que justamente eu estou tendo que representar todo o Nordeste, e tem a questão também da representatividade, que eu sou o primeiro autista
do bloco Latam, né, que esse programa é dividido em blocos, né, bloco Latam de Latin America, né, a América Latina, que está exercendo, né, que está fazendo parte desse programa.